Olá, queridos, tudo bem? Nós estamos aqui para mais um culto do nosso ministério, Ministério Verbo Vivo, nosso culto online. E eu quero convidar você essa noite para poder adorarmos juntos. Aproveita aí para compartilhar esse link do culto, chame seus amigos, as pessoas que você sabe que estão em casa para poder participar junto conosco. Que ferramenta poderosa nós temos para poder abençoar tanta gente. Lugares onde a gente não poderia alcançar, esse culto tem alcançado e você pode ser esse instrumento para abençoar os seus amigos e pessoas que você sabe e tanto precisam de uma palavra como eu e você. Bom, nós vamos começar com uma breve oração. Quero convidar você para poder, aí onde você está, na sua casa, no lugar onde você está assistindo, seja pela TV ou pelo celular, para orarmos juntos. Senhor, nós te pedimos nessa noite que a tua vida ela possa fluir através dos louvores, através da palavra que vai ser ministrada. Em todo tempo esse culto, o teu Espírito possa conduzir todas as coisas e também a nossa vida. Que o nosso Espírito esteja receptivo, sensível à tua voz, para que tudo aquilo que o Senhor tem para ministrar a nós, seja, Pai, encontre o lugar aonde o Senhor seja o primeiro e a primazia da nossa vida. Nós oramos, ó Pai, para que haja liberação de cura. Nós oramos para que haja restauração, para que o poder da Tua Palavra, o poder transformador e gerador de vida, ele possa ser liberado e, como diz a Tua Palavra, não voltar vazia, antes produzir em nós aquilo que o Senhor quer através da Tua Palavra. Oramos assim, confiando que o Teu amor e a Tua graça que nos alcançou pode alcançar muito mais pessoas. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, que seja um culto abençoado para mim, para você e para tantas pessoas que vão estar nos assistindo. Valeu! Fazer
atmosfera aqui, as evidências surgirão. Teu Espírito está aqui, o Espírito de Deus está transformando a atmosfera aqui, as evidências surgirão. Teu Espírito está aqui, flua nesse lugar, transborda teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Espírito de Deus está transformando a atmosfera aqui, as evidências surgirão. Teu Espírito está aqui, flua nesse lugar, transborda teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve.
Glória a Deus, galera, que momento abençoado e como é maravilhoso podermos adorar o Senhor. Você que está aí na sua casa, em algum lugar assistindo, nós vamos continuar esse momento de adoração, como sempre dizemos, com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Poder contribuir com aquilo que o Senhor tem para fazer é um privilégio enorme para nós. Então eu quero convidar você vai ver aqui embaixo na tela, vão passar os números das contas do Ministério Verbo Vivo e também no canto da tela vai ter o QR Code, você pode abrir a câmera do seu celular e você pode direcionar e fazer a sua contribuição. A Bíblia fala que cada um contribua segundo propôs no seu coração. E eu creio que o Senhor, como diz também a mesma palavra, que o Senhor ama aquele que dá com alegria. Faça isso com o coração livre, com alegria e vamos continuar adorando o Senhor também com as nossas ofertas. Nós vamos então passar agora, enquanto você provavelmente está fazendo a sua contribuição ou direcionando a câmera para o QR Code, nós vamos ter um momento poderoso da palavra de Deus e na medida que nós recebemos a palavra, eu quero que você, junto comigo, possa abrir o teu espírito para receber a palavra, porque a palavra fala em 1 João 5,7, que há 3 que dão testemunho no céu, o Pai, a palavra e o Espírito. Então a palavra é Jesus. Na medida que recebemos a palavra, nós não recebemos algo, recebemos alguém. E esse alguém é quem transforma a nossa vida. Que você possa ser tocado, transformado e ministrado por essa palavra que vai ser liberada. Deus abençoe a sua vida. Lembrando, se você ainda não fez isso, compartilhe esse link com mais alguém, para que muito mais pessoas sejam abençoados junto comigo e com você. Deus abençoe. Glória a Deus, tudo bem? O Senhor é bom. Amém? Maravilha. Quero ministrar a palavra hoje. Como é bom estarmos juntos na casa de Deus. Lembro de um versículo que Davi fala: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aqui é a nossa casa, amém? A casa de Deus. Nós estamos na presença dEle, para receber dEle, para cultuá-lo, para adorá-lo. E sabemos que a palavra transforma a nossa vida. E é isso que nós queremos falar hoje, né? Mais um pouco da palavra de Deus. Nós temos percebido, ou tem se percebido, que nesses tempos o mundo está de uma maneira avassaladora, cada vez mais contra a palavra. E sempre foi assim, sempre será assim. Mas existe um espírito de independência. Cada vez mais as pessoas estão num estilo de independência, vivendo para si mesmos, ou vivendo de uma forma em que elas pensam em fazer a sua própria vontade. E nós sabemos que como cristãos, nós somos chamados não para fazer a nossa vontade, mas a vontade daquele que nos chamou, que nos escolheu, que nos elegeu, que nos predestinou para vivermos para Ele, amém? Nós somos dEle e vivemos para Ele. Eu quero compartilhar com vocês um texto que está em Romanos, no capítulo 13, e vamos ler do verso 8 em diante, e eu percebo que nessa disposição do coração de nós sempre vivermos a vontade de Deus, nós precisamos ter princípios que conduzam a nossa vida. E no verso 8 de Romanos 13, eu penso que é um tempo que nós estamos vivendo agora, né? O Kairos de Deus. Penso também que é profético para esse tempo. Então, Romanos 13, verso 8. Antes de nós lermos, eu quero orar com você por essa palavra, amém? Feche seus olhos junto comigo, vamos pedir ao Senhor graça e a direção do Espírito. Pai, obrigado por esta manhã, porque estamos na Tua presença, na Tua casa, reunidos como a Tua igreja. E eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor dirija, Senhor Deus, a nossa vida, para que essas verdades possam, Senhor Deus, penetrar em nossa vida, no nosso coração, com a Tua revelação, com a Tua verdade que liberta, que conduz, que alinha, que exorta, que edifica, que transforma a nossa vida. Senhor Deus, que essa palavra caia em boa terra e produza muito fruto. Que sejamos sempre quebrantados na Tua presença. Que sejamos sempre rendidos, ó Pai, à Tua voz e à Tua palavra. É isso que nós te pedimos nessa manhã, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, Romanos 13, verso 8 diz assim: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros,
pois quem ama ao próximo cumpriu a lei. Interessante que nessa questão de dever, não podemos ficar devendo nada uns para os outros, a não ser o amor, né? Nós somos todos devedores. Eu lembro do discipulado, né? Uma das primeiras aulas, se não me engano, a segunda, fala isso, nós somos todos devedores do amor de Deus. Nós devemos amor uns aos outros. No verso 9 fala assim: com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se algum outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, ele está resumindo aqui toda a lei nessa palavra: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso é um estilo de vida. Muitas pessoas, elas querem fazer a sua própria vontade, elas querem fazer o que Deus não quer. E isso é evidenciado quando a pessoa deixa de amar o próximo, quando a pessoa deixa de amar os seus irmãos. Vamos continuar, verso 10. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E ele fala aqui no verso 11: e fazei isso conhecendo o tempo. Qual tempo? Ele fala: já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Em algumas versões está mais perto de nós do que quando nos tornamos crentes. Verso 12: a noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Eu achei muito interessante essa frase: vistamo-nos das armas da luz. Isso tem a ver com fazer o que Deus quer e seguir o Espírito. Porque quando a gente fala de armas, está falando de guerra. E muitas pessoas se esquecem, muitos cristãos se esquecem de que estamos numa guerra. Nós estamos vivendo em dias de guerra. Em dias de guerra nós temos que estar apercebidos. Em dias de guerra nós temos que estar prontos para obedecer à voz do Espírito. Em dias de guerra nós temos que estar cheios do Espírito, fervorosos do Espírito, firmes e constantes na palavra. Não podemos ficar distraídos ou desapercebidos da vontade de Deus, do reino de Deus. Como Jesus disse: buscar primeiro o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E eu digo isso porque eu percebo que muitas pessoas esquecem que nós dependemos totalmente dEle. Em todas as áreas, em todas as circunstâncias, nós dependemos de Deus. Existe uma tentação de queremos resolver as coisas com o nosso braço, ou do nosso jeito, com o nosso intelecto, a nossa inteligência natural, e nós esquecemos que não podemos fazer nada por nós mesmos. A Bíblia diz assim, Jesus disse: quem pode acrescentar um côvado à sua estatura? Muitas vezes ficamos desapercebidos do que Deus tem para a nossa vida, e ficamos tentando resolver as coisas da nossa maneira, ou do nosso jeito, né? De uma maneira carnal, de uma maneira natural, quando na verdade é Ele que faz todas as coisas, e a seu tempo as coisas acontecem. A nossa vida está nas mãos de Deus. Você pode dizer isso para você mesmo: a minha vida está nas mãos de Deus. Nada acontece que Ele não saiba, ou que não permita. Nenhum fio de cabelo da sua cabeça cai que Ele não saiba. Alguns caem mais, outros menos, mas Ele sabe todos. A Bíblia fala que eles são contados ainda, de todos. Deus é perfeito. Tudo que Ele faz é bom e é perfeito na nossa vida. E algumas pessoas se esquecem disso, porque às vezes nós queremos tomar alguns caminhos, ou fazemos alguns planos, pensando que nesses planos, ou que esses planos vão salvar a nossa vida, ou vão de alguma maneira nos trazer conforto ou ajuste, mas a nossa vida está na mão de Deus, e precisamos confiar nele, precisamos esperar Ele fazer do jeito que Ele quer fazer. Abraão perdeu o time, não era tempo de ter o filho com Agar. Ele precisava esperar o tempo de ter filho com Sara, Isaac. E eu percebo que muitas coisas acontecem da mesma maneira na nossa vida. Estamos muitas vezes correndo em fazer aquilo que pensamos ser o certo, pensando em fazer aquilo que nós achamos certo,
Mas o que nós precisamos fazer é simplesmente nos alimentar da árvore da vida, Jesus Cristo. Ele é a nossa fonte. O nosso alimento é fazer a vontade de Deus, é fazer a vontade do nosso Pai. Eu percebo que muitas pessoas, elas ficam frias ou elas se esfriam espiritualmente, porque elas ficam correndo atrás daquilo que é seu. Olha, eu preciso resolver esse problema, eu preciso resolver aquilo, eu preciso planejar, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer tantas coisas. Não que não precisemos, mas o que nós precisamos, o que mais precisamos é dele. É da presença dele, é da graça dele, é do favor dele, é da bondade dele, é da vida que vem através dele. E muitas coisas percebemos que tem a ver com o nosso coração. Para nós vivermos esse tempo que ele fala de despertar do sono e nos vestirmos das armas da luz, nós precisamos ter um coração quebrantado, um coração rendido, um coração que se rende ao Espírito. Porque várias vezes pensamos que temos que nos justificar, ou muitas pessoas também confiam muito na sua justiça própria. O que realmente é justo, o que realmente é certo aos nossos olhos. Muitas vezes nos enganamos, porque nosso coração é enganoso. Muitas vezes nós entramos por caminhos que fazem mal para a nossa própria vida, e nós não percebemos, porque falta quebrantamento. O contrário de quebrantamento é obstinação. Quero terminar de ler o texto, no verso 13, fala assim: andemos honestamente como de dia, não em glutonarias e bebedeiras, não em orgias e dissoluções, não em contendas e inveja, antes revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais preocupação em como satisfazer os desejos da carne. Eu vou ler de novo, o verso 14, antes revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais preocupação em como satisfazer os desejos da carne. Porque muitas vezes podemos ser tentados a isso, em querer satisfazer os nossos desejos, a nossa vontade. Por que fazemos o que fazemos? Por que nós trabalhamos e corremos tanto, e fazemos tantas coisas, que quando nós colocamos diante da mesa, diante do Senhor, vamos perceber que nem tudo que nós fazemos, devíamos fazer. Vou repetir isso que é importante. Fazemos tantas coisas, que se nós colocarmos diante de Deus, e orarmos sobre essas coisas que fazemos, vamos perceber que nem tudo que nós fazemos, devíamos fazer. Devemos ter um coração mais dependente dEle, um coração mais descansado nele, porque muitas coisas que fazemos é fruto de ansiedade. Muitas coisas que fazemos é fruto de preocupação, de agitação, e não de confiança, e não é fruto de rendição. E uma das coisas que eu percebo na nossa vida, que nos impede de vivermos a vontade de Deus, é a nossa obstinação, é a nossa falta de quebrantamento. E é incrível como isso acontece sem nós percebermos. É um processo em que nós vamos cada vez mais nos acostumando a fazer as coisas do nosso jeito, ou nos acostumando a fazer as coisas que nós pensamos ser as coisas certas, e esquecemos que a nossa vida todos os dias é negar a nossa vontade, é tomar a nossa cruz, é negar nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a Cristo. Todos os dias temos que viver para Ele, porque nós somos chamados para isso. Deus nos escolheu, nós somos chamados para reinar com Ele, amém? Nós somos chamados para sermos sacerdotes, Ele é nosso Rei, e nós somos sacerdotes do Deus vivo. Como é que nós devemos viver? Servindo uns aos outros. Nós somos chamados para servir. Fala para o seu vizinho: você foi chamado para servir aos outros, não a você mesmo, amém? Porque servir a Deus é servir os outros, é servir os irmãos. Mas muitas pessoas acabam parando de servir os outros, parando de entender que a nossa vida é chamada para Ele, e começamos muitas vezes a viver para nós mesmos, preocupados, agitados e correndo atrás das nossas coisas, quando na verdade, quem nos dá graça, quem nos abençoa, quem nos sustenta,
é o Senhor Jesus. Ele é a nossa provisão, Ele é a nossa vida, Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa torre forte. E precisamos confiar nele. Ele nos chamou para isso. E eu quero pegar um exemplo de Saul. Abra a tua Bíblia em 1 Samuel no capítulo 15. Quero pegar um exemplo do que aconteceu com Saul. Saul foi um homem de Deus, levantado por Deus. E eu percebo que muitas vezes nós agimos como Saul, que sem perceber, começou a andar por um caminho esquisito. 1 Samuel capítulo 15. Primeira Samuel fica antes de 2 Samuel. Fácil, depois de Ruth. Vamos lá. Aleluia. Eu vou ler do verso 7 em diante, mas você sabe que aqui Deus tinha pedido para Saul, através da vida de Samuel, Samuel disse para Saul: olha, Deus quer que você vá lá, que você destrua os amalequitas. Só que a Bíblia fala que Deus pede para Saul, para ele matar todas as coisas, né? Todas as pessoas e todos os animais dos amalequitas, exterminar os amalequitas. E olha o que acontece no verso 7. Então feriu Saul os amalequitas, desde Ávila até Sur, que está a leste do Egito. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, mas a todo o povo destruiu a fio da espada. Saul e o povo, porém, pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, mas toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Olha só que interessante, quando eles fizeram isso, aos olhos naturais pareceu bom fazer isso, porque aos olhos naturais, eles destruíram aquilo que era vil, desprezível, mas as coisas boas, né, o melhor dos gados, né, o melhor das ovelhas e dos bois, eles guardaram, eles não exterminaram. Então aos olhos naturais pareceu bem eles fazerem isso, mas isso era totalmente contra a vontade de Deus. E eu penso que nós fazemos a mesma coisa, as mesmas coisas. De vez em quando nós pegamos as coisas que aos olhos naturais são boas, parece normal, parece bom, mas que não condiz com a direção do Espírito, ou que não condiz com a verdade de Deus para a nossa vida. E olha o que acontece no verso 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e clamou ao Senhor a noite toda. Olha o que a Bíblia fala, que Saul não estava mais seguindo a Jesus, não estava mais seguindo a Deus, porque não executou as palavras de Deus. E às vezes nós não nos apercebemos que deixar de ouvir o Espírito é deixar de seguir a Cristo. Quantas vezes nós fazemos tantas coisas na nossa vida, nossa agenda sempre é cheia, né? Quem vive na cidade grande tem uma agenda cheia, é uma vida mais frenética. Mas não podemos esquecer que quando deixamos de ouvir as palavras de Deus, deixamos de seguir a Deus. Como é importante termos diariamente, frequentemente, tempo com a palavra, tempo de oração, tempo de ouvir a voz de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas toda palavra que procede da boca de Deus. Ele é a nossa fonte, Ele é que nos sustenta, e precisamos ouvir a voz dEle sempre. Vamos continuar vendo. Madrugou Samuel, verso 12, madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã, mas foi-lhe dito: Saul já chegou ao Carmelo, e ali levantou para si um monumento, e voltando, passou e desceu a Gilgal. Olha que interessante, ele, além de não fazer o que Deus mandou, ele começou a fazer coisas que Deus não mandou. Ele faz para si um monumento. Aqui não fala o que foi feito, o que foi esculpido. Mas sabe o que é interessante? Quando nós deixamos de fazer as coisas que Deus pede, começamos a fazer coisas que Deus não pede. E essas coisas que nós fazemos que Deus não pede, o foco delas são
Nós mesmos. Começamos a querer fazer as coisas para nós mesmos. Começamos a correr atrás daquilo que é nosso. Na versão mais atualizada. Ficamos preocupados em realizar as coisas que pensamos ser importantes. Mas o mais importante é ouvir a voz de Deus e obedecer a voz de Deus. Isso é importante, porque o resto Ele vai fazer no tempo dEle, na hora certa, do jeito dEle, porque Ele é o nosso Senhor, é Ele que governa todas as coisas, Ele governa a nossa vida, Ele governa a nossa família, Ele governa a nossa casa, Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é o Senhor de tudo, diz a Bíblia, Ele é Senhor de todos, está em Romanos isso. Nós temos que somente confiar nele, e não em nós mesmos. Vamos continuar. Veio Samuel a Saul, e esse lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Veja bem, no verso 13, Saul está dizendo para Samuel: executei as palavras do Senhor, eu obedeci a Deus. Saul está dizendo para Samuel: eu obedeci a Deus, quando na verdade ele não tinha obedecido, porque tinha faltado um pouquinho para obedecer exatamente as palavras de Deus. Não é que Saul estivesse mentindo aqui, não, olha, eu estou mentindo, eu vou enganar o profeta. Não, no coração dele, ele realmente acreditava que tinha feito certo. Olha o verso 14, porém Samuel lhe disse: então, que balido de ovelhas é este nos meus ouvidos? E que mugido de bois é este que ouço? Respondeu Saul: os soldados os trouxeram de Amaleque, pouparam o melhor das ovelhas e dos bois, para oferecer ao Senhor o teu Deus, mas o restante destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse essa noite. Respondeu-lhe Saul: fala. Disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus próprios olhos, não foste feito líder das tribos de Israel? Não te ungiu o Senhor rei sobre Israel? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente a esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até que sejam aniquilados. Por que não destes ouvidos à voz do Senhor? Porque antes se lançaste aos despojos, e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Samuel está aqui tentando corrigir Saul, explicando que ele não cumpriu a palavra de Deus. E olha o que Saul responde no verso 20, disse Saul a Samuel: pelo contrário, eu dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e aos amalequitas destruí totalmente. Os soldados tomaram do despojo ovelhas e bois, o melhor do destinado à destruição, para oferecer ao Senhor, o teu Deus, em Gilgal. Olha só que fantástico. Saul, depois de ouvir a repreensão de Samuel, ele ainda acredita que ele estava fazendo a coisa certa. Ele fala: não, olha, pelo contrário, eu obedeci a Deus, porque eu matei quase todo mundo, só faltou o rei, e ainda os soldados guardaram o que era melhor para oferecer ao teu Deus. Estranho que não é mais o Deus dele, né? Ou seja, ele coloca a situação como se ele tivesse totalmente correto no que estava fazendo, e isso é uma coisa que ele não percebia. E muitas vezes nós também não percebemos o nosso coração quando deixamos de fazer a vontade de Deus. Pensamos assim: não, mas eu fiz uma parte da vontade de Deus, eu até orei um pouquinho essa semana. Às vezes fazemos um pouquinho para Deus e achamos que cumprimos toda a vontade de Deus, mas na verdade nós queremos fazer um pouquinho da vontade de Deus e muito da nossa vontade. Não estamos nos apercebendo que estamos num tempo que temos que cada vez mais estarmos quebrantados e rendidos à vontade de Deus, porque a nossa vida não é nossa, a nossa vida é dele. Nós não somos mais donos de nós mesmos, nós somos comprados com um alto preço. Por isso que muitas pessoas, muitos de nós, sem percebermos, às vezes ficamos obstinados, sem perceber ficamos muitas vezes focados naquilo que nós não temos que focar, e desfocamos daquilo que temos que estar focados, que é a vontade de Deus, que é a palavra de Deus, que é na presença de Deus. Como diz a Bíblia em Romanos 12, nós temos que estar desembaraçados, e temos que ter nossos olhos somente em Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Em texto de Provérbios fala para nós não andarmos, não nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda.
Nós temos que ficar firmes no caminho de Deus para a nossa vida, e Ele a seu tempo fará tudo o que nós precisamos. Diga amém, vaso. Aleluia. Como precisamos confiar em Deus, como precisamos render a nossa vida ao Espírito, como precisamos parar de estarmos obstinados, despercebidos ou distraídos com tantas coisas, quando nós fomos chamados para servir a Deus, fomos chamados para viver a vontade dEle, fomos chamados para fazer o que Ele nos chamou para fazer, viver para Ele. Aleluia. Essa é a nossa vida, viver servindo a Deus. Não tem outra coisa para fazer mais importante, não tem outra coisa que se compare a isso. A nossa vida é Ele. A nossa vida nesse mundo é passageira, a nossa vida nesse mundo é rápida, é como um vapor, diz a Bíblia. Tudo que temos aqui vai ficar aqui. Nós não atentamos para as coisas temporais, mas para as coisas eternas, as que não são visíveis. Deus disse isso. 2 Coríntios 4,18 fala isso. Aí olha só, que Samuel responde para Saul, que tem a certeza que está fazendo a coisa certa. Verso 22, Samuel porém respondeu: tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a sua palavra? Obedecer é melhor do que sacrificar, e atender melhor do que a gordura de carneiros. Ou seja, não importa se você separou o melhor aqui das ovelhas para fazer sacrifício. Deus não te pediu isso. Naturalmente falando, parece até legal, né? Olha, Ele guardou o melhor para sacrificar. Naturalmente falando, parece bom a atitude dele, mas não é. Era uma atitude de desobediência. No verso 23, pois a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a iniquidade da idolatria. Eu quero me ater na obstinação. É como a iniquidade de idolatria. Muitas vezes nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, queremos as coisas do nosso jeito. Acabamos até ficando críticos com pessoas ou com circunstâncias do nosso trabalho, porque queremos as coisas do nosso jeito. Obedecer é melhor do que sacrificar, e atender melhor do que a gordura de carneiros. Não, eu repeti, desculpa. E a obstinação é como a iniquidade de idolatria. Visto que rejeitasse a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou, para que não sejas rei. Interessante que quando Samuel fala isso para ele, aí parece que cai a ficha. Aí parece que a coisa começa a andar. Olha o verso 24. Então disse Saul a Samuel: pequei, violei o mandamento do Senhor e as tuas palavras, temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. Agora rogo-te, perdoa-me o meu pecado e volta comigo, para que eu adore ao Senhor. Ou seja, parecia que Saul estava se arrependendo, mas ele não estava. Ele estava preocupado com a imagem dele diante do povo. E muitas vezes podemos perceber isso na nossa vida. Por que fazemos o que fazemos? O nosso caminho não pode ser um caminho natural, o nosso caminho carnal, natural, que eu digo, de você depender das suas escolhas. Nós precisamos depender do Espírito. Nós precisamos a cada dia dizer não para a nossa vontade, não para as nossas obstinações, e sim para o Espírito de Deus. Ter um coração quebrantado é ter um coração que se apercebe da vontade de Deus, que sabe do que Deus quer. Porque agora nós somos não só servos, não só filhos, mas também amigos de Deus. Temos 3 coisas que a Bíblia fala no Novo Testamento: somos servos, filhos, mas também somos amigos. Porque os amigos sabem o que Deus está fazendo. Quando nós ficamos como Marta, distraídos e preocupados com tantas coisas, fazendo tantas coisas, deixamos a melhor parte, que era estar aos pés do Senhor, recebendo dEle, recebendo a vida. Você vê a diferença de Davi? Davi também é rei de Israel, que substituiu Saul. Em 2 Samuel 12, não vou ler com você. Aliás, vou ler com você, vamos lá. 2 Samuel 12, melhor a gente ler esse texto que é muito importante. Um pouquinho para frente, nós temos aqui a história de quando Davi erra, e Natã vai falar com ele. Natã conta uma história, você deve conhecer essa história, do viajante,
Chega na casa do rapaz, o rapaz, em vez de pegar o que ele tinha, pegou do outro que só tinha uma ovelha. E aí, depois que Natan vem falar com Davi, vamos ler do verso 7. Então disse Natan a Davi: tu és esse homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu Senhor e as mulheres de teu Senhor em teus braços. Também te dei a nação de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, te acrescentaria muito mais. Porque desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante dos seus olhos. A Urias o Heteu mataste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher. A ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, portanto, a espada jamais se apartará da tua família, porque me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eu suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas, à plena luz do dia. Tu o fizeste em oculto, mas eu farei esse negócio perante todo Israel, à plena luz do dia. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Respondeu Natã: o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Olha a diferença de Davi e Saul. Na hora que Saul é confrontado, ele começa a dar desculpas e a justificar as suas ações como se fossem boas, por causa da sua obstinação, que é a idolatria. Mas Davi não. Quando Davi é confrontado, por ter um coração quebrantado, ele reconhece o erro. Ele fala: pequei contra o Senhor. E aí Natan fala: porque você se arrependeu, você não vai morrer. Eu quero pegar esse exemplo, que nós temos que ter um coração igual ao de Davi. Um coração quebrantado, um coração rendido. Não é que nós nunca vamos errar, claro que vamos errar, nós não somos perfeitos. Mas quando errarmos, temos que receber correção, temos que aceitar a correção. A repreensão é para nos ajudar, é para nos salvar da nossa obstinação, ou da nossa teimosia. Como isso é importante. A nossa teimosia muitas vezes não é perceptível. Nós mesmos não percebemos a nossa teimosia, ou a nossa obstinação. E isso mostra na palavra de Deus, em muitos textos do povo de Israel. E muitos desses textos, claro, todos os textos, é para a nossa vida hoje. Apronto para um alerta para a nossa vida hoje. Os textos do Velho Testamento é para que nós possamos aprender com eles. Em Juízes 2, verso 19, diz assim: por isso sucedia que, falecendo o juiz, reincidiam e se corrompiam mais do que seus pais, andando após outros deuses, servindo-os, adorando-os, nada deixavam das suas obras, nem do seu obstinado caminho. Ou seja, era já muito comum, várias vezes, nós podemos perceber que o povo de Israel pecava, porque andava num caminho de obstinação, de querer fazer a sua própria vontade, sem se importar com o que Deus queria, ou com a vontade do Senhor. E podemos ficar atentos, que se nós não nos apercebermos desse espírito de independência, podemos nos tornar igualmente obstinados como eles. Eu creio que quando nós confiamos em Deus, quando nós esperamos em Deus, Ele faz muito mais do que pensamos, muito mais do que imaginamos. Quando confiamos em Deus, Ele traz a seu tempo o melhor. As coisas acontecem na voz de Deus, na permissão de Deus, na vontade de Deus, porque é Ele que reina sobre a nossa vida. E para confiarmos nisso, nós temos que estar quebrantados, amando uns aos outros, esperando no Senhor. Essa é a direção para esse tempo, que não é mais noite, é dia. Temos que estar cheios do Espírito, fitando os olhos nele, vivendo a palavra de Deus, vivendo o que Ele nos chamou para fazer. Temos vários exemplos na Bíblia de pessoas obstinadas. Em Apocalipse 2, do verso 12 a 14, a Bíblia fala sobre Balaão, de que muitas pessoas acabam andando nessa doutrina, seguindo a doutrina de Balaão. Balaão estava obstinado por dinheiro, por riqueza. Essa avareza, esse amor ao dinheiro fez ele acabar se desviando.
e acabou sendo triste o fim dele. Muitas vezes, precisamos perceber isso. Olha só o coração do homem que pegou um talento. Abra lá para mim, sua Bíblia em Mateus 25. Vamos ler essa parábola dos talentos. Mateus, verso 25, capítulo 25. (14) em diante. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, e cada um conforme a sua capacidade. Então partiu. Fazendo um parênteses aqui, que eu gostei daqui, é que esse homem aqui que foi embora do país, deu os talentos, não era socialista, né? Vamos continuar. 16. O que recebera 5 talentos, negociou com eles e ganhou outros 5 talentos. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou também outros 2. O que, porém, recebera 1, foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então, o que recebera 5 talentos, se aproximou e entregou-lhes outros 5 talentos, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Olha, aqui estão outros 5 talentos que ganhei com eles. O seu senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entre e participa da alegria do teu senhor. 22. Chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Olha, com eles ganhei outros 2. Disse-lhe o Senhor: muito bem, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entre e participa da alegria do teu Senhor. Chegando, porém, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu sabia que és um homem duro, que colhes onde não plantaste e ajuntas onde não espalhaste. E, com medo, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o seu senhor: servo mau e negligente, sabias que colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe o talento e dai-o ao que tem 10, pois a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, e ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai para fora o servo inútil, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Nesse texto mostra que esse homem que pegou só 1 talento, ele estava obstinado, ele pensava assim: olha, o Senhor é mau, ele colhe onde ele não planta, ele ajunta onde não espalha. Na visão dele, na visão desse servo, ele não foi fiel, porque julgou o Senhor dele. E ele foi querer se justificar, dizendo que tinha medo. E aí o Senhor não contrariou o que ele tinha dito. Ele disse: você sabia que eu era assim? E por que não foi fiel? Sabendo que eu era assim. Eu quero dizer que muitas vezes nós entramos por um caminho de independência. Achamos que sabemos o que é certo. Achamos que sabemos o que devemos fazer. Pensamos que estamos fazendo o nosso melhor, mas muitas vezes não é para Deus, é para nós mesmos. Muitas vezes fazemos muitas coisas que até parecem boas, aos olhos naturais são até boas aos olhos naturais, mas com certeza não agradam a Deus, porque não vem dele e não é para ele. O que vem dele, a direção do Espírito, a palavra dele, é o que nós devemos viver, porque é isso que vai glorificar o nome dele, é isso que vai levar a nossa vida adiante, é isso que vai fazer com que nós enxerguemos o que Deus tem para nós, o reino dele, o propósito dele.
Percebo que muitas vezes, muitas pessoas nesses dias estão perdendo o propósito de Deus, estão distraídas com relação ao propósito de Deus, estão pensando em si mesmas, estão esfriando, achando que precisam se salvar. Alguns até dão desculpa da pandemia, como se Deus não fosse mais Senhor, como se Deus perdesse o controle. Deus nunca perde o controle, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo o Senhor. Nenhum dos seus planos serão frustrados, podem ser frustrados. Jó 42 diz isso. Nenhum dos planos do Senhor vão ser frustrados na nossa vida. Nenhum dos planos do Senhor podem ser frustrados na nossa vida, porque Ele é o nosso Deus, Ele é a nossa rocha, Ele não se abala, Ele é inviolável. E Ele nos uniu com Ele, através do Espírito. Mas às vezes, ficamos obstinados. Às vezes, ficamos um pouquinho teimosos. Engraçado que na história de Balaão, quem salva ele é a jumenta. Engraçado que Deus usou a jumenta, né? Justo a jumenta. Podia usar um outro animal, né? Mas usou exatamente o animal mais teimoso que tem, que é a jumenta. Ou seja, Balaão estava mais jumento que a jumenta. E quantas vezes nós fazemos a mesma coisa? Ficamos teimando, eu quero, tem que ser feito, é assim, é assado, vai dar certo. E aí a gente se frustra, e a gente se cansa, porque não vai ser do nosso jeito. Nunca será do nosso jeito, vai ser sempre do jeito dele, porque Ele é o Senhor, não nós. Eu até brinco, né? Você pode não querer fazer a vontade de Deus, mas Ele também não vai deixar você fazer a sua. Porque é Ele, nós somos dele, nós somos filhos. E dos filhos que Ele ama, Ele corrige, Ele alinha, Ele ajusta. O bastardo não, o bastardo Ele deixa, faz o que você quer. Mas quem é filho, Deus sempre manda a palavra, Deus sempre dá da sua graça para nos apercebermos a sua vontade. Então, voltando, nós temos num tempo que as pessoas estão distraídas, num tempo que as pessoas estão cada vez mais voltadas para si mesmas, porque falta quebrantamento, nós precisamos de quebrantamento, nós precisamos nos converter cada vez mais, a salvação está mais próxima do que antes, diz a palavra, temos que ficar apercebidos, ligados na vontade de Deus. O que realmente importa na nossa vida é fazer a vontade de Deus. A questão é, qual é a vontade de Deus para esse tempo? Será que temos buscado a vontade de Deus nesse tempo? Porque algumas pessoas, não nessa igreja aqui, graças a Deus, mas em algumas outras igrejas, bem longe daqui, as pessoas só ficam correndo atrás do que querem, do que precisam, do que acham que é importante. Mas o que nós temos que fazer é sempre buscar a vontade dEle para a nossa vida. Ah, mas o que mais importa? Mais nada. O que só importa é fazer a vontade do nosso Deus. Jesus ensinou isso claramente. Ele disse, não faço nada por mim mesmo, só faço aquilo que meu Pai me deu. Que ele via e ouvia do Pai. Ele buscava o Pai, em vários momentos a Bíblia fala que ele ia no monte sozinho. E ele só fazia o que Deus queria. Em todas as circunstâncias ele mostrava isso. Ele vivia a vontade de Deus, ele falou isso várias vezes. E esse é o nosso exemplo. Nós precisamos ser quebrantados, não obstinados, para fazer a vontade dEle. Não adianta fazer sacrifício, o importante é obedecer. Às vezes a obstinação faz com que a gente faça um monte de bobagem, de besteira, e às vezes a gente fica cego para a vontade de Deus. Saul ficou cego para a vontade de Deus, ele não se apercebia que estava errando feio, no coração dele ele achava, não, eu estou executando as palavras de Deus, ele fala isso para o profeta, eu executei as palavras de Deus, de tão obstinado que estava, ele estava cego, não percebia, não aceitou a correção, ele não se arrependeu, a tal ponto que Deus levanta outro. Salmo 34, 18 diz assim, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos
de espírito. Como eu gosto desse texto. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Por que salva os contritos de espírito? Porque às vezes, mesmo você sendo quebrantado, a gente erra. Nós erramos muitas vezes, tomamos decisões erradas. Mas Deus vem e nos salva, porque Ele está perto de quem tem um coração quebrantado, um coração que ouve a voz de Deus, um coração que está preocupado em fazer a vontade de Deus e não a sua própria vontade. É a regra do Pai Nosso, né? Pai Nosso, o que fala? Pai nosso, estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Todos os dias temos que lembrar disso, seja feita a tua vontade, temos que buscar a vontade dEle. Salmo 51, verso 17, diz assim: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. Isso é sacrifício para Deus, não um monte de coisa que a gente faz achando que agrada a Deus. É o coração quebrantado. E é um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Uma vez eu ouvi uma frase que eu achei interessante, né? Quando Deus vê um coração quebrantado, Ele não se aguenta, Ele vai e derrama a graça, derrama da sua bondade e do seu amor. Como é poderoso isso. Salmo 147, verso 3, fala assim: sara os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas. Sara os quebrantados de coração, eles ata as suas feridas. Como é bom estarmos em dependência de Deus. Como é bom estarmos unidos em família, confiando nele. Eu sei que muitas situações acontecem, muitas pressões acontecem, muitas circunstâncias difíceis podem aparecer diante de você. Na nossa vida nós enfrentamos isso e sempre enfrentaremos tribulações, adversidades. Mas eu te digo uma coisa: nós não estamos sozinhos. Nós fazemos parte de uma família. Nós somos unidos no Senhor. E eu sei que juntos, que unidos, aliançados com a igreja e com os irmãos, vamos vencer todas elas. Ninguém consegue ir longe sozinho. Porque não tem como nós não tropeçarmos se nós estivermos isolados, sozinhos, obstinados. Quem vive quebrantado vive em aliança. Quem vive quebrantado vive aliançado com as pessoas, com aqueles que Deus deu, na célula, nos cultos, na igreja. Eu penso que o fruto do quebrantamento, quem é quebrantado vive em aliança, sabe a importância da aliança. Porque uma pessoa quebrantada não confia em si mesma. A pessoa obstinada confia. Não, eu vou fazer, eu sei o que é certo, eu sei o que é melhor, deixa do meu jeito. Mas a pessoa que é quebrantada, ela sabe que ela depende de Deus e dos irmãos. Depende da família de Deus. Porque senão a gente erra feio. Abre em Salmo, último texto, Salmos 81. Eu achei esplêndido esse Salmo. Porque mostra a bondade de Deus de uma maneira fantástica. Salmos 81. Eu vou ler tudo. Aqui é um contexto que Deus quis trabalhar com o povo de Israel. Mas o povo de Israel era muito obstinado. O povo de Israel não se quebrantou. Vamos ler do verso 1 em diante, de Salmo 81. Cantai alegremente a Deus, a nossa fortaleza. Celebrai o Deus de Jacó. Entoai um salmo e fazei soar o adufe, a suave harpa e o alaúde. Tocai a trombeta na lua nova, na lua cheia, no dia da nossa festa. Isso é um preceito para Israel e uma ordenança do Deus de Jacó. Ordenou-o como estatuto para José, quando saiu contra a terra do Egito, onde ouvimos uma língua que não entendíamos. Diz ele: tirei de seus ombros a carga, as suas mãos foram livres dos cestos de carga. Aqui fala da nossa vida quando nós éramos ímpios, estávamos no mundo, fomos resgatados de lá. Verso 7. Clamaste na angústia e te livrei, respondi-te do lugar oculto dos trovões,
provei-te nas águas de Meribá. Ouve-me, ó povo meu, e eu te admoestarei. Ó Israel, se tão somente me ouvisses. Não haverá entre ti Deus estrangeiro. Não te prostrarás ante um Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca, e eu a encherei. O meu povo, porém, não quis ouvir a minha voz. Israel não me quis, pelo que eu os entreguei aos desejos do seu coração, e andaram segundo os seus próprios conselhos, ou segundo a sua própria obstinação. Se meu povo tão somente me ouvisse, se Israel andasse nos meus caminhos, de pronto eu abateria os seus inimigos, e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam ao Senhor se lhe submeteriam, e o seu castigo seria eterno. Eu, porém, te sustentaria com o trigo mais fino, com o mel saído da rocha, te saciaria. Olha que incrível esse texto de Salmos. Deus está falando assim: se vocês me ouvissem, eu faria tanto. E eu creio que esse princípio é para os dias de hoje, a nova aliança. Quando ouvimos a Deus, Ele faz tanta coisa boa para nós. Quando inclinamos nosso coração para ouvir ao Senhor, Ele vai fazer coisas surpreendentes na nossa vida. Eu creio, nesse tempo, Deus vai surpreender muita gente nesse lugar. Quando nós ouvimos a Deus, quando temos um coração que é quebrantado e não obstinado, Ele vai derramar graça, força, entendimento, sabedoria, prosperidade. E eu creio que isso é sobre a nossa vida. Nesse tempo você pode viver isso, amém? Você crê nisso? Porque eu sei que Deus é que faz todas as coisas. Eu sei que a seu tempo o Senhor vai abrir as portas. Porque muitas pessoas ficam insistindo: Senhor, eu penso que é desse jeito, o Senhor prometeu. E às vezes a gente fica perdido, até frustrado, ou até cansado. Mas meu irmão, não se canse. Não se canse. Continue confiando em Deus. Continue firme. Como José foi firme no Egito, na casa de Potifar, depois na cadeia, ele foi muito confiante em Deus, sabendo que Deus a seu tempo faria as coisas, até o dia em que Deus tirou ele da prisão e colocou no palácio. É o Senhor que faz. É o Senhor que faz na nossa vida. Essa é a mensagem que eu quero colocar no seu coração hoje. Confiar em Deus, ser quebrantado, porque Ele vai fazer, no tempo dEle, do jeito dEle, na forma dEle. Não é no nosso braço, não é da nossa forma, não é do nosso jeito, é do caminho dEle, amém? O caminho dEle é perfeito, vamos confiar nisso. Quero que você fique de pé junto comigo, quero orar por essa palavra. Mas antes de orar, eu quero pedir para que você feche seus olhos no seu lugar e você faça uma oração sincera ao Senhor. Uma oração sincera, pedindo para que Ele mostre se tem algum caminho que não é dEle, que você está insistindo. Pode ser que nós tenhamos algumas decisões tomadas ou alguns planos feitos que não condizem com a verdade dEle, que não condizem com a vontade dEle. Pode ser que você espera uma coisa que aconteça tanto, que até você parou de orar, parou de confiar, parou de buscar. Às vezes até você se isolou por causa disso. Mas eu quero que você faça isso, peça para o Espírito Santo te mostrar se tem algum caminho esquisito, se tem algum caminho de obstinação no coração. Depois nós oramos por quebrantamento, amém? Faça isso agora. Vou dar para você alguns minutinhos, para que você ore no seu lugar, para que você fale com Deus. Ele está nesse lugar, Ele está aqui hoje, aleluia. O Senhor é a nossa vida. Glória a Deus, que mensagem poderosa. Eu tenho certeza que junto comigo você foi tremendamente abençoado por ela. Então eu quero te pedir algo: compartilhe essa mensagem com muito mais pessoas. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para poder receber todas as novidades do Ministério Verbo Vivo. Que o Senhor possa continuar te abençoando, que a sua semana seja cheia da vida de Deus
e que o Senhor possa continuar conduzindo a tua vida de acordo com a vontade dEle. Que seja feita a vontade dEle, aqui na terra como no céu. Um grande abraço, nos vemos no próximo domingo. Até lá.